Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Estou de volta depois de uma viagemzinha rápida ali a Boston. Tava com saudade já de estar junto com você. Verdade. Lendo a palavra de Deus com essa galera que está acompanhando. Eu tô impressionada, tá muito legal, né? Verdade, muito então bom. Hoje nós vamos ler Números 3 e 4. Dia 12 de fevereiro. Isso, dia 12 de fevereiro, vamos ler Números 3 e 4. Vamos lá, vamos pegar o pique. Vamos lá, os filhos de Arão. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando no deserto do Sinai estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. Os serviços dos levitas. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será ordenado à morte, condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés: os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas, eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. A contagem dos levitas. No deserto de Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias, todos os dos sexos masculino de idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm os nomes deles. Gerson tinha 2 filhos, Libni e Simei. Coate tinha 4 filhos, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Musi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm os nomes deles. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libni e Simei. O número total de pessoas do sexo masculino contado uma por uma da idade de 1 mês para cima foi de 7.500. Esse grupo acompanhava atrás da tenda no lado oeste. Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda, e do altar e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Coate era formado pela família de Arão, Izar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 8.600. E essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de família, isto é, os coatitas, acampavam no lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa do candelabro, dos altares dos utensílios, do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder dos chefes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Musi. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 600.200. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abial. Os meraritas acampavam do lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases.
estacas e cordas. Moisés e Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda, no lado leste. Eles cuidavam do serviço religioso no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, conforme os grupos de família. O total foi de 22.000. Os levitas ficam no lugar dos primeiros filhos. O Senhor disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino, de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total de todos que foram contados de 1 mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor disse a Moisés: ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas e os animais dos levitas, no lugar dos animais de outros levitas. Os levitas serão meus. Eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos israelitas são 273 a mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. De acordo com a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia mandado. Os deveres dos coatitas. O Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem dos levitas descendentes de Coate, por grupo de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 30 e 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos coatitas na tenda é o de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e os seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da Arca da Aliança e cobrirão a arca com ela. Eles porão em cima dela uma cobertura feita de peles finas, e sobre essa coberta estenderão um pano azul, e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Eles estenderão um pano azul em cima da mesa, onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor, e colocarão sobre ela os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas e os jarros para as ofertas de vinho. Em cima da mesa sempre deverá haver pão. Depois estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho, e por cima desse pano colocarão a coberta feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos nas argolas das mesas. Pegarão o pano azul e cobrirão o candelabro com as suas lamparinas, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Depois, embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Em cima do altar de ouro estenderão um pano azul e por cima colocarão uma coberta feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos nas argolas do altar. Depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo, embrulharão num pano azul, cobrirão com uma coberta feita de peles finas e os colocarão sobre os cabos para carregá-los. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. E por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida, colocarão os cabos nas argolas do altar. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados, somente depois que Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo de famílias de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas as coisas da tenda que o grupo de famílias de Coate deverá levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir. Será ele mesmo responsável pela tenda e por todos
os seus objetos. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: não deixem que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados. Para evitar que isso aconteça, Arão e os seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que fazer e o que carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar nem por um instante para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. Os deveres dos gersonitas. O Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Gerson, por grupos de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 30 e 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas. Eles levarão a tenda, as cobertas de dentro e de fora, a coberta de peles finas e a cortina da entrada. Levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio, que está ao redor da tenda e do altar, as suas cordas e todos os objetos que precisam para o seu trabalho. Todo o serviço dos gersonitas, o que eles deverão levar e fazer, estará debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estes darão ordens a respeito de tudo o que eles devem carregar. É esse o serviço que o grupo de famílias de Gerson fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Os deveres do Meraritas. O Senhor disse também a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Merari por famílias e por grupos de famílias, e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O que terão de levar de acordo com o serviço deles na tenda é o seguinte: as tábuas, os cabos, as colunas e as bases da tenda, as colunas do pátio que fica ao redor da tenda, as suas bases, as estacas e as cordas, com todos os seus objetos e com tudo que pertence ao seu serviço. Entregue a cada homem uma lista das coisas que ele deve levar. É essa a responsabilidade do grupo de famílias de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. A contagem dos levitas. Conforme o Senhor havia ordenado, Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de famílias levitas, isto é, de Coate, de Gerson e de Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias, e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tinham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O número de coatitas foi de 2.750 homens, de gersonitas 2.630 e de meraritas 3.200. O total de todos eles foi de 8.580 homens. Os nomes desses homens foram colocados numa lista, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa, ou qual a carga que devia carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, vamos lá? Vamos lá. Mal desfez as malas, já estamos aqui fazendo a gravação da leitura da Bíblia. Sem contar que eu tentando tampar aqui. As malas já estão abertas. Que bom que você está de volta, viu? Eu que diga. Muito gostoso estar com você fazendo a leitura anual da Bíblia. Amém. Vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar, você já veio de uma leitura junto com o pastor Ricardo aí, né? 2 dias seguidos. Sim. Qual foi a interpretação que você teve dentro dessa... Eu vejo, como sempre, né? As ordenanças do Senhor, né? Sobre os filhos dele, com um propósito. Né? A gente percebe que desde Êxodo vem trazendo Deus trazendo essa ideia de ordem. Ensinando, de né? organização, de liturgia. E como é peculiar, cada ordem que ele deu ao povo dele tem uma peculiaridade muito específica, né? Exatamente. E eu queria falar de uma coisa aqui que você leu no capítulo 3, que você falou assim, ó, no versículo 38. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda, no lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Então, é forte, né? É forte, mas é importante a gente entender isso aqui. Porque o que eu entendo? A gente vê aí a descendência dos levitas, né? Essas 3 famílias. E Deus, então, estabelece para essas 3 famílias
qual eram os serviços que eles fariam. Eles e os seus filhos e os seus descendentes. E aí a ordem que Deus dá é o seguinte: para cuidar do lugar santo, havia um povo em específico. E eu sei que nós estamos falando de números, eu sei que a gente está falando do tempo da lei, eu sei de tudo isso. Mas a gente precisa aplicar isso dentro de um conceito de graça, compreendendo também que nem todos são chamados para o serviço no lugar santo. Nem todos são chamados para o altar. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que os que são chamados para o altar são mais importantes do que aqueles que não são chamados. Pelo contrário, cada lugar é importante. Cada lugar a obra de Deus. Tem a sua importância. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que para aqueles serviços religiosos no lugar santo, o Senhor havia separado um povo em específico. E aí o que acontece? É que ele diz que aquele que não fosse separado e que fosse servir morreria. É por isso, pastora Rosane, que a gente vê muita gente hoje querendo fazer aquilo que não foi chamado, morrendo. Acaba morrendo porque ele deseja, né, a pessoa deseja aquilo ali, que é tanto, e às vezes está tentando ter sucesso no lugar errado, né? Exatamente. E aí que vem o conselho, a instrução de vida da palavra. O importante não é o que a gente faz. O importante é saber o que Deus quer que a gente faça. Porque não existe nada mais precioso do que a gente ter aquela certeza de que a gente está fazendo aquilo para o qual a gente foi chamado. Na realidade, é aquela velha expressão que a gente sempre usa, né? Estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. É muito simples. Exatamente. E uma coisa também que eu entendo, às vezes a gente quer estar nesse lugar específico, mas também não é o tempo. Porque existe um processo. E aí entra a peculiaridade de Deus para esse tempo e para o que ele... E isso é aplicável demais a gente hoje. A Bíblia é fantástica. É fantástico. E eu posso falar isso, né? Porque quem está acompanhando a gente está vendo essa crescente, esse desenvolvimento dos devocionais. A gente não prepara nada antes, sabe? A gente simplesmente senta, ora a Deus e lê. E é muito espontâneo, né? O que a gente vai falar. É mediante aquilo que a gente lê. Então, assim, o que está aqui está muito claro para mim. Né? Se alguém tentar fazer aquilo que não foi ordenado a fazer, devia ser condenado à morte. É óbvio que essa morte aqui, em números, fala de uma morte física. Mas a gente fala a morte espiritual. Né? Gente, isso é muito forte. A pessoa que, às vezes, até recebe o chamado. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque nós, pastores, muitas vezes nós investimos em pessoas, eu falo isso dentro de um conceito de totalidade, geral, né? A gente olha para as pessoas e vê um talento, vê uma vocação, e muitas vezes faz o convite. A gente faz o papel do pastor, de investir. Do pastor ali fazendo... Exato. Mas a pessoa precisa ter essa consciência. Se é o momento certo. Se é o momento mas certo, como ela tem essa consciência? Se ela está pronta, ela se ela está curada para curar, se ela está sarada para sarar, se ela está liberta para libertar. Porque, por exemplo, o pastor... Se ela está aprovada para aquele momento. Para aquele momento. Verdade. Entendeu? Porque o papel do pastor vai ser sempre investir, crer, ver acontecer, né, para o reino de Deus crescer na vida, do talento daquela pessoa. Mas quem pode dizer do seu talento é você mesmo. Exatamente. Do seu tempo, da porção que Deus te deu, você mesmo. Exatamente. É isso. Então, assim, fica para você essa mensagem. Ore a Deus. E a gente tem usado essa expressão na Cidade Refúgio nos últimos dias. Não ore até Deus te ouvir, ore até você ouvir Deus. Bonito. O que Deus tem para você? Sabe, eu e a pastora Rosane, a gente pode compartilhar. Quando eu comecei a obra, eu comecei fazendo o serviço de limpeza da obra do Senhor, limpando a igreja, porque era meu tempo. E é gostoso você viver o seu tempo, o tempo que Deus tem para você, aonde Ele tem, né? Não era o tempo de eu estar no altar, era o tempo de eu estar limpando os banheiros, limpando as cadeiras, limpando o chão. Como é que fala? Se embreando, né, na vontade de Deus. Exato, gradativamente. E as pessoas têm muita pressa, né, de estar no lugar onde Deus... Na verdade, Deus tem mais pressa do que a gente. Só que a gente sai atropelando a vontade. Aí entra naquilo que a gente também tem falado. Deus tem pressa? Tem, mas não pula. Não pula etapas. Entendeu? Uma etapa de cada vez. Então fica com essa mensagem para você. Coloca a sua vida na presença de Deus. Busca o Senhor.
para que você não viva antecipadamente aquilo que Deus não tem para sua vida e acabe prejudicando o teu chamado e o seu tempo. Exatamente. nos E o planos de pior Deus. não é só morrendo espiritualmente, mas matando outros. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até número 6. 6.